Aleluia! Aleluia! É assim, né, que a gente chega no exército da salvação. Aleluia! Que belo culto estamos prestando a Deus nesse dia tão especial. Ele merece, não merece? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E é isso que a gente está celebrando hoje. E quando eu cheguei aqui, eu fui acolhido com tanto carinho, com tantos irmãos e irmãs amados do Senhor. E como disse a Vilma, né, bem-vindo ao lar. E o comissário, ao me cumprimentar no início aqui, na minha chegada, ele disse assim: bem-vindo à casa, né, bem-vindo à família. E eu louvo a Deus por isso. Eu me sinto verdadeiramente parte desta família. Aliás, eu só existo por causa de vocês, porque meu pai e minha mãe se conheceram na escola de cadetes do Exército da Salvação, né? Só para vocês terem uma ideia, meu nome é José Hildo Schwartele de Mello. Então, se você encontrar um Mello e um Schwartele por aí, você sabe que é da minha família, não é? Não tem alguns? Tem alguns Schwarteles por aí, é o Paulo Schwartele ali, tem os Melos, né, meu tio, Manuel, Luiz Corrêa de Mello, tia Almira de Mello, e a minha avó, que veio da Suíça junto com seu irmão, o Ernest Hofer. Minha avó, o nome de solteira dela, Roseli Hofer. Se você encontrar um Hofer por aí, saiba que é da minha família. Aqui, ó, um deles aqui, né, o Kenny Hofer. Então, eu me sinto muito parte dessa família. Eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. E a Páscoa fala da morte, então a gente se pergunta como é que algo que tem a ver com morte pode ser feliz, porque essa morte produziu vida, né? Porque essa morte foi necessária para que nós pudéssemos receber vida, e vida eterna, e vida abundante. Há uma vida brotando desta morte sacrificial. Essa morte não foi em vão. Nós então celebramos esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse evangelho que é boa notícia, que é boa nova. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É uma boa notícia para todo mundo. É o evangelho. Você sabe por que nós temos 4 evangelhos? Exatamente 4. Certamente não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Tem um sentido. Eu vou começar falando aqui rapidamente sobre por que é que nós temos 4 evangelhos. A gente percebe lá no Éden que tinha um rio de vida que jorrava do Éden, desse paraíso de Deus, e ele tinha 4 afluentes. Sabe por que ele tinha 4 afluentes? Sabe o que significa isso? Que desse rio de Deus, desse rio de vida, tem 4 braços para alcançar os 4 cantos da terra: norte, sul, leste e oeste. Para alcançar também todos os povos, não, todas as tribos, línguas, povos e nações. Olha aí que interessante. Para alcançar todos eles a partir de Jerusalém, passando por Judeia e na Samaria até os confins da terra. Olha o número 4 aí, mais uma vez aparecendo. Porque existem 4 tipos de solo. Porque Cristo morreu e o Evangelho é para todo tipo de gente. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens e cai sobre todos, e pregamos a todos, porque Deus ama a todos indistintamente. Porque todos podem ser salvos. Essa é a nossa fé. Cristo não é propiciação apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então o semeador saiu a semear, e semeia, e cai no caminho, e cai em solo rochoso, e cai também entre os espinhos e na boa terra. 4 mais uma vez aqui aparecendo. E porque existem também
4 estações no ano, olha que interessante: primavera, verão, outono e inverno. O Evangelho é para todas as épocas, para todos os momentos, para tudo que a gente for encarar na nossa existência. O Evangelho é relevante, e porque também existem 4 fases na vida: a infância, a juventude, a fase adulta e aquela fase última. O Evangelho é para todo o tempo. Veja, é para aquela época em que nós acreditamos em Papai Noel, é para aquela época em que nós não acreditamos mais em Papai Noel, também é para aquela época em que nós nos vestimos de Papai Noel, e finalmente o Evangelho tem a ver com aquela época em que nós parecemos Papai Noel, está entendendo? E também existem os 4 elementos básicos da natureza: a terra, a água, não é? O ar, o fogo. O Evangelho é Cristo, essa semente cair na terra, para toda a terra, para abraçar toda a terra. A terra geme, suporta angústias até agora, mas Cristo providenciou uma redenção que alcança o planeta, o cosmos como um todo. E como água que traz vida, Cristo é água viva. E como aquele fogo que vem para desfazer as obras do diabo, vem para purificar, restaurar todas as coisas. E como o ar desse Espírito que sopra e que penetra as cavernas mais profundas. Eis aí um tremendo mistério do Evangelho. E é como os 4 ângulos de um perfeito quadrado também. O Evangelho também são 4 porque eles alcançam 4 distintos destinatários. O Evangelho de Mateus, sabemos, foi escrito mais especificamente voltado para a comunidade judaica. O Evangelho de Marcos, mas para os romanos. O Evangelho de Lucas para Teófilo, aquele gentio. E o de João, para que todo mundo saiba que Jesus é o Filho de Deus. Existem também os 4 seres viventes, e esses 4 seres viventes têm a ver com o Evangelho, meus irmãos. Olha o relacionamento dos 4 seres viventes de Apocalipse, de Ezequiel, com o Evangelho. O primeiro ser vivente, qual é? Senão o leão. E o Evangelho de Mateus apresenta Cristo, acima de tudo, como o leão da tribo de Judá, o rei. E o segundo ser vivente é o novilho, que o Evangelho de Marcos enfatiza muito Cristo como esse servo sofredor, como esse Cordeiro de Deus imolado, como esse que paga o preço, como esse que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. E o terceiro ser vivente, ele tem a feição de homem. E olha que o Evangelho de Lucas é o único dos evangelhos cuja genealogia vai até Adão. É aquele que fala de Cristo como filho do homem, e fala da humanidade de Cristo de maneira mais particular, mais dedicada. E o 4º evangelho está ligado ao 4º ser vivente, que é a águia, e é o único destes animais cujo pé não está aqui na terra, tem esse caráter celeste. E o 4º evangelho, melhor do que qualquer um dos 4, é aquele que apresenta Cristo como o Filho de Deus. Estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Que coisa extraordinária! Existem 4 evangelhos, porque diz lá, Efésios capítulo 3, versículo 18 até o 19, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento,
a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, e para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o 4 mais uma vez aqui aparecendo. Todas as dimensões. Penetra, é tremendo. E, por fim, para que pela igreja a multiforme graça e sabedoria de Cristo seja conhecida dos principados e potestades, em todos os lugares. É coisa maravilhosa. E eu quero falar então, isso é só a introdução, tá? A ideia aqui de propositalmente falar como o Evangelho está relacionado a esse número 4, que tem a ver com a terra, com o cosmos, com todo mundo, com todas as esferas da vida, é falar das quatro realizações da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 4 realizações básicas, elementares. A primeira é a propiciação, e a gente vai falar sobre o significado disso. A segunda é a redenção. A terceira é a justificação. E a quarta e última é a reconciliação. Propiciação, redenção, justificação e redenção. Começando pela primeira, propiciação. Propiciação. O que significa isso? Sabíamos que lá nos tempos do Antigo Testamento, lá no Santo dos Santos, havia aquilo que se chamava de propiciatório, e os sacerdotes, uma vez por ano, aspergiam sangue sobre o propiciatório. E isso tem a ver, essa propiciação tem a ver com apaziguar, o ato de apaziguar a santa ira de Deus, que se manifesta contra todo pecado. Meus irmãos, o pecado não pode ficar impune. Por isso a necessidade de derramamento de sangue inocente para expiação dos pecados. Isso tem a ver com a justiça de Deus. Lá na cruz, quando você olha para a cruz, uma coisa horrenda está acontecendo. Por isso se falava aqui que muitos cristãos, por conta até desse aspecto horrendo da cruz, da morte, do sofrimento, procuram pular isso e irem direto. Quando se fala de Páscoa, pulamos a sexta e vamos direto para o domingo, né? Porque a coisa é mais alvissareira do domingo, porque domingo é da ressurreição, e a gente quer falar de vida, e quer pular esse capítulo, e quer passar rapidamente por essa história da morte. Eu já vi o absurdo de crentes celebrando casamento na sexta-feira da paixão, né? Parece uma coisa descabida. Por quê? Porque não se está dando devido valor a esse momento da cruz. E o apóstolo Paulo não quis saber outra coisa, meus irmãos, a não ser pregar o Cristo e esse crucificado. Porque Jesus Cristo que nós conhecemos é o Jesus da cruz, é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas para tirar o pecado do mundo ele se sacrifica, voluntariamente se oferece. E o que está acontecendo na cruz é a manifestação do juízo de Deus contra todo o pecado. A morte é o salário certo do pecado. Deus já tinha advertido Adão e Eva: no dia em que pecardes, certamente vocês vão morrer. É fatal, não tem como escapar. Mas algo maravilhoso aconteceu. Algo extraordinário, meus irmãos. Se você consegue estabelecer um paralelo entre o que aconteceu no Jardim do Éden e o que está acontecendo aqui no Calvário, tanto em um como em outro, existem os mesmos elementos presentes. Curiosamente, temos 4. Temos um jardim. Leia o Evangelho de João e veja João fazendo questão de dizer que no Gólgota, no monte chamado Caveira, havia um jardim. Se não me engano, capítulo 19, versículo 37. Se não for exato esse versículo, saiba que está no capítulo 19 de João. Porque João faz questão de dizer que no Gólgota tinha um jardim. Porque ele está querendo estabelecer um contraste entre a primeira batalha, em que o homem tomou uma derrota terrível,
em que a humanidade caiu, perdeu essa primeira batalha, há um paralelo que se pode estabelecer com essa segunda batalha, onde os males da primeira são revertidos. Veja só os elementos: temos um jardim, temos também uma árvore, e Pedro, João fazem questão de chamar a cruz de madeiro. Não é pelo motivo que os testemunhos de Jeová querem dizer, não, é a ideia de dizer a cruz é uma árvore. Há uma árvore, e há um homem e há uma mulher. Olha lá para o Éden. Quando Satanás chega naquele jardim, o que ele encontra? O jardim, a árvore, a mulher e o homem. E ali trava-se a batalha. Satanás se vale desses 4 elementos para produzir a queda. Deus manifesta-se ali, depois da queda. E no meio dos juízos de Deus aos pecadores, uma palavra de graça, uma palavra de esperança, um descendente de mulher vai travar uma nova batalha contra a serpente. A serpente vai morder-lhe o calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Vai lá para o Gólgota. O que temos? Temos um jardim, como bem observou João no capítulo 19. Temos uma árvore, temos um homem, descendente de mulher. E a mulher está ali presente, não está ali presente? Olha que coisa curiosa, ela está aos pés da cruz. E é mais uma batalha, meus irmãos. É a batalha da cruz. E usando os mesmos elementos pelos quais o diabo triunfou na primeira batalha, Deus reverte a maldição e vence através de um filho de mulher, naquele madeiro, naquele novo jardim, um novo Adão e um triunfo tremendo. Diz lá Colossenses capítulo 2, que foi na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Jesus triunfou sobre os principados e as potestades e os expôs ao ridículo. Se depois de terem pecado, Adão e Eva se escondem atrás de uma árvore, Jesus é exposto por causa da vergonha de sua nudez, Jesus é levantado nu naquela árvore, e ali ele triunfa sobre Satanás. É algo extraordinário esse segundo Adão, o que ele está realizando na cruz. E o que é que ele está recebendo? Ele é justo, ele é o homem perfeito, sendo verdadeiramente homem, em tudo experimentado, tendo enfrentado todas as tentações, ele não pecou, ele era inocente, ele tinha mérito, o único que teve mérito para conquistar o céu, e tendo ele o direito ao céu, sendo ele inocente, totalmente inocente, como nosso irmão mais velho, ele assume a nossa culpa, ele assume o nosso lugar, e ali ele apazigua a ira de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. E ele então pagou o preço. Se ao pecar Adão e Eva se colocaram à mercê do inimigo, do adversário de nossas almas, e passamos a ser escravos do pecado, vendidos ao pecado, Cristo na cruz nos redimiu, ele pagou o preço, ele comprou a nossa libertação,
a nossa alforria. Fomos redimidos, libertos do império das trevas e transportados agora para o reino do Filho do seu amor. Somos livres, redimidos. Então, aquela obra da cruz, Cristo colocando-se em seu lugar, também traz o terceiro benefício, que é a absolvição. Judicialmente fomos declarados inocentes. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso já é uma antecipação do futuro. É escatológico isso. Aquilo que haverá um dia, o dia do juízo final, nós já recebemos antecipadamente aqui, agora, o perdão dos nossos pecados, a absolvição. Nenhuma condenação há. Então, e a quarta característica, resultado, produto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a reconciliação. Reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa reconciliação, porque quando o homem pecou, ele foi expulso do paraíso. Isso era já uma morte espiritual. Não podia ele estar no paraíso para comer da árvore da vida e continuar a viver. Ele foi apartado, destituído da glória de Deus, destituído do jardim, e lá se postaram à porta daquele jardim 2 querubins armados com espadas, para impedir o acesso ao paraíso, o acesso à glória de Deus, à presença de Deus. Isso é a morte espiritual. Mas quando Cristo morreu, um dos resultados foi que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Temos acesso à presença de Deus, à mesa de Deus, à casa de Deus. Há uma porta aberta no céu, meus irmãos, e essa porta é Jesus Cristo. E Ele promoveu a paz, a reconciliação. Somos agora amigos de Deus, por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos achegamos à sua presença, à sua mesa, à sua família, não nos aproximamos do Deus totalmente santo, baseado nas nossas próprias justiças, em qualquer mérito pessoal, mas é na multidão das suas misericórdias. É o Cordeiro de Deus que promove essa paz e essa restauração de todas as coisas. Em Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo os homens e promovendo a paz e a restauração de todas as coisas da nossa condição primária, a filiação. Deus nos deu em Cristo o poder de sermos feitos filhos de Deus, não apenas denominados, não apenas um status, digamos assim, um nome que recebemos, mas uma verdadeira participação na natureza divina. Recebemos uma reconciliação e nós passamos a ser morada de Deus. É Deus conosco, é Deus em nós, é Deus, o Espírito Santo em nós, é o Pai, o Filho e o Espírito habitando em nós. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida. Nós já somos uma antecipação do futuro de Deus, porque Deus está em Cristo realizando novas coisas. Jesus disse: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Ele está renovando, restaurando todas as coisas, a começar por nós, que já em Cristo somos novas criaturas, meus irmãos. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a vida de Deus. Você, aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas, e tudo isso brota da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele gritou: está consumado. É nosso, é seu, é meu, é de todos nós. Mas ainda não temos todas as coisas, não é verdade?
E há uma relação muito estreita entre a Páscoa judaica e o Pentecostes judaico, e a Páscoa cristã e o Pentecostes cristão. Na Páscoa judaica, os cordeiros foram imolados, e sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais, para que o anjo da morte, o anjo do juízo de Deus, quando visse o sangue, não punisse os que estavam debaixo do sangue do cordeiro. E Jesus é o cordeiro, do qual falavam figuradamente todos os cordeiros do Antigo Testamento. Ele é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Meus irmãos, estamos debaixo do sangue do cordeiro. Então essa morte de Cristo é como uma semente de trigo que cai em terra, morre, mas ela brota, ela ressurge e ela traz a vida. 50 dias depois da Páscoa temos a festa das colheitas, que é a festa de Pentecostes, que é a mesma coisa que a festa das primícias, dos primeiros frutos. Irmãos, nós não temos e não podemos experimentar hoje, aqui, agora, tudo que Cristo conquistou para nós na cruz, mas hoje, aqui, nesse presente tempo, nós já podemos experimentar os primeiros frutos. Nós temos as primícias do Espírito Santo. Não é isso que fala Paulo? Temos as primícias, e não apenas temos, como diz o apóstolo, somos nós as primícias de Deus, os primeiros frutos de uma grande colheita. Meus irmãos, a colheita será plena por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já aqui e agora, sim, em Pentecostes, o que se vê é uma consequência imediata da morte, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito foi derramado, e a semente do reino de Deus, plantada, começa a germinar, e ela vai crescendo como um grão de mostarda, a princípio tão insignificante, mas não despreze o poder desse grão, porque ele cresce e se torna uma árvore, e ele cresce e se expande como aquela pedra pequena, cortada sem auxílio de mãos humanas, da qual fala o sonho do rei Nabucodonosor. Ali, quem trouxe o significado foi o profeta Daniel, e fala a respeito do reino de Deus, que uma pequena pedra tirada sem auxílio de mãos humanas, concebida pelo poder do Espírito Santo, começa a rolar e vai de encontro àquela estátua que representa os reinos desta terra, e ela se choca com o Império Romano, e o Império Romano cai aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo veio para vencer, meus irmãos. E o reino, e os sinais do reino, e a semente do reino, e o Espírito do reino está em nós, e nós somos agente do reino, sal da terra, luz do mundo. Portanto, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo já trouxe benefícios impressionantes, mas ainda aguardamos novos céus e nova terra, a bendita manifestação do Filho de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que esta mensagem da cruz, que traz a paz, que traz a propiciação, que traz a redenção, a justificação, que traz a reconciliação, torne você um objeto da paz de Cristo, do Evangelho do Senhor, um promotor dessa reconciliação. Gente, que mensagem tremenda nós temos, de vida e de esperança, que brota da cruz de nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, paz a todos, amém.